Bem, galera, vamos fazer aqui então uma revisão, continuando a revisão que nós já fizemos sobre a filosofia antiga e medieval. Eu sou o professor Ademir Pinheiro Mendes, professor do Colégio da Polícia Militar do Paraná, trabalho com a disciplina de filosofia e organizei esse mapa conceitual como revisão para o conteúdo de segundo ano, Teoria do Conhecimento, que na verdade é uma revisão do conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Coloquei aqui como ponto central a filosofia moderna e uma pergunta focal: qual é o método para se chegar ao conhecimento? Né? Essa é a grande pergunta que os modernos fazem. Eles já não se perguntam mais sobre o que é a verdade, sobre o que é conhecer e tal. Eles se perguntam sobre como, né? Qual é o caminho, qual é o método para chegar ao conhecimento, e esse conhecimento, claro, verdadeiro, confiável. Então, o nosso primeiro grande movimento que vai existir nesse período, nós estamos falando aqui no início da Idade Moderna, século XV, XVI, né? Nós estamos falando então do racionalismo, do empirismo e posteriormente o criticismo kantiano. São três, né, grandes movimentos, principalmente o racionalismo e o empirismo, que se colocam em oposição até chegar ao terceiro, que é a síntese que o Kant vai fazer, né? No racionalismo, o foco, como todos já sabem, é a consciência, né? Ou seja, o que é possível conhecer e qual é o critério de certeza disso que eu conheço. Nesse sentido, quando a gente fala em consciência, está se enfatizando o quê? O sujeito do conhecimento, né? O sujeito que conhece. Qual é o principal representante desse pensamento? É o Descartes. René Descartes, que era um francês, matemático, estudou no Colégio dos Jesuítas, né? E vai propor o método, né? O método para se chegar ao conhecimento verdadeiro, né? Para o conhecimento confiável, somente utilizando a razão. E aí ele estabelece 4 etapas para o método: a evidência, a análise, a ordem, a enumeração, né? São quatro etapas, né? Do qual a evidência é a primeira. Você tem que ter alguma evidência inicial, né? E confiar racionalmente que essa evidência seja verdadeira. Então, para buscar essa evidência, o Descartes estabelece o que? No seu método, né, ele estabelece a dúvida metódica. A dúvida metódica em relação às ideias, né, as ideias fictícias, que são aquelas que vêm para a nossa cabeça, as ideias adventistas e até mesmo as ideias inatas, como por exemplo as ideias matemáticas. Então ele vai duvidar da tradição, daqueles conhecimentos que me vêm pela tradição, que vêm pela autoridade, que vêm pelos sentidos, e também aqueles conhecimentos racionais, como por exemplo a própria matemática. Ele vai dizer, olha, eu posso estar sendo enganado por Deus, né? Deus pode estar me enganando, mas aí ele diz, mas Deus não pode me enganar, porque não faz parte da sua natureza ser enganador. Mas um demônio pode estar me enganando, então eu vou suspender também as ideias matemáticas. Veja, todo esse raciocínio metódico que ele faz da dúvida chama-se o ceticismo metódico de Descartes, porque ele não é um cético permanente, ele estabelece um ceticismo para apenas buscar a evidência, né? Ele chega a uma conclusão, que ele pensa, né, que ele existe enquanto pensa, ou seja, ele pensa, por isso ele existe, né? Ou seja, ele só existe se ele pensa. O pensamento é a evidência primeira que ele tem. Então ele chega a uma primeira evidência. E aí, claro, ele vai examinar outras evidências, né? Outras ideias claras e distintas. Por exemplo, a evidência de Deus,
né? Eu posso pensar a Deus como um ser perfeito, criador universal e etc. Posso. Por que eu posso? Porque se eu não pudesse pensar a Deus como um ser perfeito, logo essa ideia não seria perfeita e Deus também não seria perfeito. Então ele não existiria. Mas se eu posso pensar a Deus como um ser perfeito, logo existe, né? Se eu posso pensar a Deus como um ser perfeito, eu posso pensar a Deus como um ser criador, né? Então, Deus, criador do mundo, por quê? Porque ele é perfeito. Se ele é criador do mundo, ele também é criador do meu corpo. Mas do meu corpo enquanto máquina biológica que sustenta o quê? Que sustenta a minha consciência. Então, esse é o ponto fundamental do Descartes. Qual é a consequência, né, de pensar a consciência ou o sujeito? A consequência é que ele reinaugura o dualismo que o Platão e o cristianismo já vinham trazendo, corpo e mente, né? E as consequências disso são a mente vai ser objeto de estudo da filosofia, né? Por quê? Porque ela é abstrata, ela é ideia, ela é racional. E o corpo vai ser objeto da ciência. Só que o corpo será uma mera máquina biológica que carrega a mente, né? Então veja, esse racionalismo cartesiano ele vai ser muito importante porque ele vai ser sustentado simplesmente na razão e nas ideias matemáticas. Não vamos esquecer que o Descartes era um matemático. Então isso aqui que ele está falando não é uma bobagem, né? Isso aqui era seguido e desenvolvido por muita gente. Lembrando que o Descartes era francês, tá? Mas opunham-se ao pensamento francês, lembrando que os britânicos, né? Os britânicos vão desenvolver o empirismo, porque eles já têm uma tradição que vem lá do século XIII, né? Na Universidade de Oxford, com Roger Bacon. Não vamos confundir Roger Bacon com Francis Bacon, tá? São pessoas diferentes em tempos diferentes. E o Crosstest, que são pesquisadores e investigadores, principalmente da astronomia, da ótica, né? Então eles estão preocupados em fazer experimentos. Então eles vão dar uma base já para o empirismo, lembrando que o empirismo vai acreditar no quê? Todo conhecimento provém dos sentidos. E aí que então no século XVI nós temos Francis Bacon, né? Depois o John Locke e o David Hume um pouquinho mais tarde. O Francis Bacon vai propor o método da indução, lembrando que o Descartes propõe a dedução. A indução, né? Ele vai dizer o seguinte, nós temos que ser abelhas. O que a abelha faz? A abelha coleta o mel e transforma esse mel, né? Por que ele diz que nós temos que ser abelhas? Por conta dos ídolos. E aí ele vai denunciar os preconceitos dos ídolos. O ídolo da tribo, da caverna, né, do mercado e do teatro. O mercado é o foro do teatro. Então, diferente da formiga e da aranha, né, ele vai dizer que tinha empirista que parecia formiga. Só recolhia as evidências, só recolhia, né, as coisas particulares e não fazia nada. E os racionalistas pareciam aranha, que tirava de si tudo aquilo que ela precisava, tirava de si todo o conhecimento. Então nós precisamos ser abelhas, né? Nós precisamos coletar, ou seja, pelas nossas impressões, mas nós temos que trabalhar com esse material que nós coletamos, que são as impressões. Então, os ídolos da tribo eles são formas que ele chama a atenção que podem nos enganar, né? O ídolo da tribo, por exemplo, aquilo que vem do grupo social, aquele conhecimento que vem do grupo social, aquelas informações que vêm, né, da nossa família, etc. O ídolo da caverna são as nossas ideias erradas, né? Como se nós mesmos tivéssemos uma caverna dentro de nós e o sujeito que fica olhando para o próprio umbigo não consegue enxergar para além da realidade concreta, né? Então esse é um problema seríssimo que nós vemos hoje, tá? Pessoas que acreditam em fake news, acreditam em qualquer notícia que se publica na internet, não vai nem saber e já justifica aquilo que ele quer pensar e mantém aquela ideia errada. O outro ídolo é o ídolo do mercado, do foro,
Né? Por que ele dá esse exemplo? No mercado do foro, as pessoas, ou o foro, né? O fórum, eles usam a linguagem, mas as pessoas podem não se entender pela linguagem. Um está falando uma coisa, outro está falando outra. Ou um está falando uma coisa, outro está entendendo outra melhor. Né? E o ídolo do teatro? O ídolo do teatro são o quê? São as ideologias. Vamos imaginar que nós vivemos hoje num grande teatro onde a mídia, né, produz muitas ideias falsas em nós e nós acreditamos. Então ele vem chamar atenção para isso. O outro pensador do empirismo é o John Locke. Para o John Locke nós somos tábula rasa. Então, John Locke inaugura um método chamado psicológico. Claro que a psicologia só vai surgir 200 anos depois. Mas ele vai distinguir sensação e reflexão. Né? Ou seja, nós não somos somente sensação. Nós temos que ter a sensação, né? Perceber as coisas, a qualidade das coisas, mas pela reflexão nós vamos produzir ideias. Tá? As coisas também, né? Como é que nós chegamos às ideias? Por meio da reflexão. E o outro pensador, e esse é o que mais contribuiu com o empirismo, e depois vai influenciar também o filósofo Kant, né, é o David Hume. Não se diz Hume, se diz Hume, né, quase que com R ali. E ele vai inaugurar um método de observação. Né? O método de observação dele é observar o particular para buscar a generalização, ou seja, chegar a uma teoria geral. E ele inicia isso com o quê? Com a percepção, pelos sentidos. E ao perceber as ideias particulares, que são produzidas pelos nossos sentidos, tá? Nós vamos percebendo o seguinte, que nós formamos ideias, na verdade, pelo hábito. Então nós criamos ideias, né, pelo hábito, imaginando ser universais. Por exemplo, o sol se põe todo dia, né? Como se todo dia o sol fosse nascer. Pode ser que não, pode ser que aconteça alguma coisa e isso não ocorra. Não é porque aconteceu de um jeito que vai acontecer de outro. Então David Hume vai romper com a ideia de causalidade. Tá? Uma coisa não causa a outra necessariamente. O que faz essa relação entre causa e efeito é a nossa mente, né? A nossa percepção e a nossa generalização. Então, o David Hume vai ser um filósofo importantíssimo para o surgimento da ciência moderna. E o outro filósofo, esse sim, né, vai dar uma contribuição decisiva, porque entre a briga de racionalistas e empiristas, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar superar aquela dicotomia que havia. O filósofo Kant inicialmente era, sim, um racionalista, mas depois ele lê David Hume e ele diz: quando eu li Hume, acordei do sono dogmático e passei a superar a dicotomia entre razão e experiência. É assim que os racionalistas e empiristas agiam: razão do lado, experiência do outro. E ele vai dizer de forma muito simples: o conhecimento é percebido pelos sentidos, que é o nômeno, né? Então nós não percebemos o fenômeno, que é a coisa em si, mas o nômeno, como a coisa me aparece, e é processado pela razão. Então a razão organiza tudo. E aqui entra a história das categorias: tempo, espaço, qualidade, quantidade, substância, etc. Ou seja, nós percebemos as coisas, trazemos para a nossa mente, né? Então quando nós percebemos um fato, né, esse fato vai ser sempre percebido no tempo e no espaço. Nós vamos dar qualidade e quantidade para ele. Isso é fundamental, então. Bom, encerramos aqui essa primeira parte, mas a coisa não para aí, porque aí você tem outros filósofos que também vão pensar, né, formas de chegar ao conhecimento, que vão influenciar muito também o pensamento científico e principalmente a organização da sociedade. Nós estamos falando então de Hegel, de Augusto Comte, né, e de Karl Marx. Tá? O Hegel, principal filósofo, né, do idealismo dialético, para ele, tá, a verdade é uma construção histórica e ela se dá na consciência da coletividade. Tá?
Então, é a consciência das pessoas coletiva que produz a história. Para isso, ele pensa no quê? No método dialético. O que é a dialética? Dialética é a contradição, né? E essa contradição se dá no espírito, não é uma contradição material, tá? É uma contradição espiritual, uma contradição simplesmente no mundo das ideias, para se construir uma verdade, para se construir um determinado conhecimento. Então, Hegel, ele trabalha com a lógica dialética, que significa o quê? Método, né? Qual é o método? É a tese e a antítese. O resultado é o quê? É a síntese. Um exemplo bem simples aqui da lógica dialética do Hegel. Então, por um lado, você tem a tese, que é o espírito subjetivo, ou seja, aquilo que o sujeito pensa, né, individualmente, e o espírito objetivo, aquilo que está posto como verdade, como conhecimento na sociedade. Então, no processo de contradição, né, de luta entre o subjetivo e o objetivo, você produz um terceiro termo, que é a cultura. Ou seja, esse espírito objetivo absoluto vai se transformando, né? Esse pensamento vai se transformando até tornar o que ele chama de espírito absoluto. O que é esse espírito absoluto? É, por exemplo, a ideia de Estado, né? O Estado alemão, o Estado brasileiro, as instituições, a família como um grande espírito absoluto, a religião católica, a religião cristã, ou o protestantismo, ou o budismo, cada sociedade vai produzindo o seu espírito absoluto. Veja que esse é um dado interessante, por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, então são as ideias, né, culturas, que vai produzindo depois a realidade. Então as pessoas passam a agir de acordo com esse espírito absoluto, tá ok? Bom, no século XIX, vamos pensar que nós já tínhamos o desenvolvimento científico, né, Kant, nós já tivemos Darwin, nós já temos diversos outros pensadores, já começam a se organizar as ciências e começam a se organizar também a sociologia. E ao organizar-se a sociologia, quem que nós temos? Augusto Comte, né? O Augusto Comte, que vai criar ou vai adotar o que ele chama de método positivista, significa o quê? Acreditar piamente que a ciência tem todas as soluções para os problemas da humanidade, sejam eles materiais ou humanos. E ele vai dizer o seguinte, olha, a teoria dos três estados. Nós vivemos o estado teológico, né, que era o estado religioso, mítico, etc. Esse estado teológico ele vai sendo superado pelo metafísico, que ele chama que é a filosofia, ou seja, o pensamento racional filosófico, mas não experimental, por isso que ele diz que não tem valor, né, a metafísica, e vai chegar ao estado positivo, que é o quê? Que é o estado científico, pensamento científico. Então a ciência vai dominar tudo. E quando ele fala em ciência e ciência positiva, ele faz uma classificação das ciências, né, em ordem crescente. A matemática é a mais importante, porque ela já chegou ao a plena superação, né, e ao pleno conhecimento científico. A física, que também é decorrente da matemática, daí a química e a biologia. Por que ele coloca a biologia aqui? Ele era um grande admirador das teorias do Charles Darwin, tanto que ele vai adotar, né, para a sociologia o método evolucionista, né, e também adota a física, ele vai chamar a sociologia de uma física social. Então veja, a sociologia acaba para ele sendo uma ciência exata, né? Então eles chegam inclusive a fazer experimentos, fazer medição do tamanho da caixa craniana das pessoas de diferentes regiões do planeta, para mostrar que o subdesenvolvimento tem a ver com o tamanho do cérebro, etc, etc e tal. E é uma forma muito forte, tanto que no século XX surge uma escola, nós vamos ver isso mais à frente, chamada neopositivismo, novo positivismo, né? Nova crença na ciência. E o outro pensador é o Karl Marx, né, no materialismo histórico e dialético.
Nós não podemos esquecer que o Karl Marx é um leitor do Hegel. Só que ele diz que o Hegel estava certo, mas ele colocou a sua dialética ao contrário. Não são as ideias que movem o mundo, que criam o mundo. É o mundo, né? É o material que cria a ideia. E aí, então, ele vai pegar a sua tese, né, do método, a sua tese, antítese, para produzir a síntese. E ele vai materializar isso nas classes sociais, capitalista, né, o capitalista, o burguês, e o trabalhador, o proletariado. Qual que é o resultado dessa tese antítese? É a expropriação, que é a máxima exploração do trabalhador pela mais-valia. Ou seja, quanto o cara mais trabalha, mais pobre ele fica, mais explorado ele é. Porque a sua exploração se mede pela quantidade de trabalho que ele produz e a quantidade de riqueza que ele produz para o capitalista, só que ele não se beneficia dessa riqueza. Portanto, a origem da história e da sociedade se dá pela dialética das classes sociais. Tá? Ou seja, é isso que produz a nossa sociedade capitalista na concepção do Marx. Quanto mais desenvolvimento capitalista você tem, mais exploração você terá. Então não adianta a gente sonhar, segundo Marx, que o desenvolvimento capitalista vai trazer riqueza para todo mundo. Não. Basta a gente olhar, exemplo disso, basta a gente olhar, né? Saiu esses dias em pesquisas na mídia, em jornais, enfim, que 5 pessoas detêm 50% da riqueza nacional no Brasil. E no mundo não é muito diferente, né? Mas parece que 10 pessoas detêm a riqueza mundial, uma coisa assim. E por que as pessoas não se revoltam contra tudo isso? Porque o Marx vai dizer, não, aí a sociedade capitalista ela vai produzindo suas ideologias, suas formas de pensar, de analisar, né? E fazendo com que as pessoas aceitam esse estado, né? O chamado status quo, e não se revoltem. Uma das formas de ideologia é o consumo. Então, veja, você pode consumir mais, veja, você pode comprar tais produtos. E aí essa sociedade capitalista, né, ela se retroalimenta nesse processo de expropriação do trabalhador. Então a dialética marxiana é oposta, né, à dialética hegeliana, embora ele tenha adotado o mesmo método, só que inverte o método, né, em vez de ser idealista, ele é materialista. Uma outra forma também de compreender a produção da verdade e do conhecimento. É isso, gente. Espero que tenha ajudado, tá? Não deixem de ler os capítulos do livro, como eu já citei. O capítulo 10 para os antigos e medievais e o capítulo 11 do livro Filosofando para os modernos, tá ok?